Olá a todos. Vamos então para mais uma aula. Agora nós vamos falar de um assunto bastante polêmico e bastante importante, que é sobre plágio acadêmico, né? Então é um assunto que está na pauta, né? Todo mundo tem muito receio disso. Nós estamos vendo ministros e candidatos a ministros acusados de plágio, né? Então, para vocês terem uma ideia de que isso nunca para. Uma vez cometido o plágio, em qualquer época, as pessoas podem reativar isso e isso pode trazer consequências, né? Então aí tá a fonte da onde eu tirei todo esse material que a gente vai trabalhar hoje. Então, a primeira coisa, o que é plágio? Né? Se a gente for procurar no dicionário de língua portuguesa, vai falar que é a apresentação feita por alguém como se fosse da sua própria autoria, quer seja um trabalho, uma obra intelectual, música, enfim, mas que na verdade foi produzido por outro. A palavra ela vem do latim plagium, que quer dizer furto, né? Então, assim como ocorre nas obras acadêmicas, quando alguém apresenta, assina como seu em todo ou parte de um texto, representação gráfica, imagem ou qualquer outro tipo de produção intelectual de uma outra pessoa, sem que aquela pessoa receba o devido crédito, mesmo que eu não tenha tido a intenção, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso, eu posso ser acusada de estar fazendo um plágio, né? E nós vamos ter várias modalidades de plágio acadêmico. E aí vamos falar agora o acadêmico, né? Então nós temos o plágio direto, que é aquela cópia literal do texto de alguém, sem fazer a referência ao autor e sem se indicar que isso é uma citação que eu peguei de uma outra obra. Um plágio indireto é a reprodução com as minhas próprias palavras de uma ideia de um texto original, a gente chama isso de paráfrase, sem a indicação da citação, sem fazer a citação, sem indicar de onde eu tirei isso. Plágio de fontes é aquilo que eu faço da citação, mas eu não cito isso, né? Eu peguei uma informação citada por um autor de um outro autor e cito como se eu tivesse lido aquela obra, mas eu não me atento que eu tô chamando para mim uma responsabilidade que não é minha, porque eu não li aquilo lá. E se aquilo lá não for desse jeito, né? Então eu tenho que citar como citação de citação, senão eu tô fazendo um plágio de fontes. Existe também o plágio consentido, isso é muito comum, né? Quando alguém faz o trabalho para mim e eu apresento como sendo meu, com a anuência daquele que fez, porque aquele que fez teve alguma vantagem. Ainda assim é um plágio. Tá? E também tem o autoplágio, que é eu apresentar um trabalho meu, como ele fosse um trabalho original, sendo que eu já apresentei em outros lugares, né? Então isso é um autoplágio, eu estou reapresentando como se fosse original um trabalho que já não é mais original, porque eu já apresentei ele em outro lugar. Plágio é crime? Né? A violação dos direitos autorais ele é um crime previsto no artigo 184 do Código Penal, com uma punição que vai desde o pagamento de multa até a reclusão de 4 anos, dependendo da extensão e da forma com que o direito autoral foi violado, né? Geralmente, se eu tenho muitos benefícios financeiros, né, alguns benefícios grandes, ou que prejudiquem a imagem do autor original, eu posso ter umas penas mais duras. Além das penalidades citadas e da desmoralização acadêmica, o plagiário estará sujeito a outras sanções civis, como retratação pública, indenização por dano moral ou patrimonial, e também sanções administrativas que pode chegar, no caso de universidades, escolas, né, reprovação, desligamento da instituição, no caso de estudantes, e demissão, no caso de professores ou pesquisadores. Citar corretamente é crime? Não. Então, essa é a maneira mais simples que a gente tem de evitar um plágio, que é fazer a citação. Fazer a citação dentro das normas. Então, toda vez que eu copiar, fazer uma citação direta, ou uma citação indireta, ou uma citação da citação, eu tenho que fazer a citação dentro das normas da ABNT. Se eu fizer isso, eu estou me livrando de qualquer acusação de plágio.
que diz a lei? Então, nós temos a Constituição Federal dizendo que aos autores pertence o direito de utilização, publicação ou reprodução das suas obras. O Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Ainda no Código Penal, vai definir todas as violações autorais como crime, com previsão de punição, que varia de multa a reclusão de até 4 anos. No artigo 7º da Lei de Direito Autoral, tem lá definindo o que são obras intelectuais que estão protegidas pela lei, né? Vale aí qualquer criação expressa por qualquer meio, fixada em qualquer suporte tangível e intangível conhecido, ou ainda um suporte que seja inventado no futuro, né? Até aquilo que não foi inventado até aquela plataforma que não foi inventada já tá, as obras que estarão nela já estão protegidas, né? Nós temos a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei número 9.610, né, que só fala sobre isso. Então, dos artigos 22 a 24 vai ficar definido que é o autor que tem o direito moral e patrimonial sobre a sua criação, né? Então, ele precisa ter o nome dele, o pseudônimo, respeitado e citado toda vez que aquela obra for utilizada. Ou autorizar isso, né? Aqui no artigo 29 fala justamente isso, autorização para uso da obra. Tem livros que tem lá no início dele dizendo que é proibido a cópia nem parcial ou integral, e mesmo assim a gente vai numa casa de copiadora, uma Xerox, e ele vai lá e imprime, e isso é violação do direito se está escrito lá que não pode copiar, imprimir, etc. Né? Então, está tudo isso previsto na lei número 9.610 de 98. E aí, nessa lei, ele fala que define que não constitui violação dos direitos autorais a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem ou de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Então, está falando que se eu fizer a citação de maneira correta, eu posso utilizar aquelas informações, mesmo que eu não concorde com ela, mesmo para discordar dela, mesmo para fazer uma crítica, né? Então, eu posso fazer isso desde que eu mantenha a citação e que justifique essa utilização, esse fim. E aí a gente tem vários exemplos no caso de plágio e suas consequências, né? Então, em 2011, ocorreu um caso de plágio que resultou na demissão de um professor. A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto realizava um estudo que investigava uma substância isolada da jararaca que seria útil contra o vírus da dengue. O principal autor da pesquisa foi acusado de copiar imagens de trabalho de 2003 e de 2006 sem dar crédito aos autores, que eram da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em sua defesa, o professor disse que o erro havia sido de uma das suas alunas, né? Então a culpa é sempre do estagiário, né? Que havia trocado a imagem, mas sem má intenção. Mas não teve jeito, o professor foi demitido assim mesmo, tá? A suspensão de uma publicação, que foi um caso de plágio acadêmico famoso no Brasil, de um entomólogo da Universidade Federal do Pará. O pesquisador teve um artigo anulado por uma revista científica internacional, porque teria copiado na íntegra partes de trabalho já publicados. E ele teria ainda pego parte de um livro sobre entomologia da editora Springer. O livro havia sido cancelado pela editora, mas a Springer é uma notória editora científica internacional, e o plágio foi descoberto quando o aluno tentou publicar o seu artigo, né? Então, todos os trabalhos que estavam para publicar desse autor, que havia cometido plágio, foi suspenso, né? Esses artigos que envolvia, o artigo que envolvia o plágio, a cópia de um trabalho sobre entomologia. Tem caso de indenização. Em 2013, um advogado que entregou sua dissertação de mestrado foi obrigado a pagar uma indenização de R$15 mil a uma ex-aluna da PUC do Rio Grande do Sul.
Um professor da banca reconheceu na tese do advogado trechos do trabalho de conclusão de curso feito pela aluna em 2007. Além da indenização, ele teve que republicar o trabalho, atribuindo a autoria da tese à referida aluna. Então, ele pagou a indenização, teve que retirar o trabalho da biblioteca, refazer a digitação com as correções de citação, para que respeitasse o direito autoral da aluna, né? Teve também perda de título, né? Então isso aqui é muito, muito importante para a nossa área, né? Se o plágio for muito grave, perde-se o título da graduação, do mestrado ou do doutorado, né? Então o título de Scarlett Ione O'Hara, professora associada da Universidade Federal do Pará, foi obtido em 2004, na Universidade Federal de Minas Gerais, e cassado por plágio na reunião do Conselho da Universidade Federal Mineira no dia 13 de outubro de 2015. Veja bem, 11 anos depois, ela perdeu o título, né? Então, indicando que não tem um período para ficar isento de um plágio, né? A vida inteira, quando descobrir, você vai ter que responder por isso. Então, a tese plagiada tem o seguinte título: A mito-poética marajoara na construção do imaginário amazônico. A investigação foi aberta em setembro de 2010, então, olha só, 6 anos depois da defesa, descobriram o plágio e abriram, então, um processo de investigação. Foi baseado na denúncia feita pela autora do trabalho plagiado. Uma comissão de sindicância formada por professores da Faculdade de Letras investigou a denúncia e, em seguida, o caso passou pela análise da congregação, que são os colegiados, né? Câmara de Pós-Graduação da Faculdade de Letras e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E resultou, então, na cassação do título da professora, né? Então, é bem sério, né? Outra perda de título agora no exterior, para vocês verem que não é uma coisa só aqui do Brasil, né? É uma coisa mundial, e isso é preocupante, né? Todo mundo se preocupa com isso e tem as suas punições. Então, na Alemanha, em 2013, a então ministra da Educação, Annette Scavan, renunciou ao cargo depois de ter perdido o título de doutora pela Universidade de Enik, sobre a acusação de ter copiado sua dissertação. Segundo a investigação, a Annette copiou sistemática e intencionalmente parte da sua tese com a intenção de enganar, né? Então, o trabalho foi apresentado em 1980. Então, de 80, né, passou muito tempo, ela perdeu o título dela. Então, meus amigos, não há desculpa, não há justificativa. As desculpas de que, eu não conhecia a lei, ou eu esqueci de colocar o destaque, a aspa, negrita, itálico, ou ainda que eu não agi de má fé, foi só um tumulto, né? Não tem muita importância se existir provas materiais, como publicação, site, qualquer outro registro da obra, de que o plágio ocorreu. Então, vocês devem agir com ética. Faça a citação, faça a citação de maneira correta, que aí não tem perigo. Tá? Vocês estarão protegidos, o trabalho de vocês os trabalhos de vocês estarão dentro das normas éticas, que é muito importante e que é o nosso objetivo, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.